Pessoal, vamos falar sobre essa notícia que mostra uma das muitas transformações que eu acho vieram para ficar com essa pandemia, né? O aumento das vendas online e a diminuição de vendas físicas, tá? Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? É o que eu falei para vocês, antes da pandemia já vinha esse movimento das pessoas preferirem comprar coisas online, reservarem para compras físicas apenas uma pequena fração daquilo que se comprava. Eu até comentei para vocês em alguns vídeos que, poxa, eu sempre costumava comprar eletrônicos, né, peça de computador, esse tipo de coisa, no Infocentro, mas cada vez mais tem acontecido aquele fenômeno daquela peça que eu quero comprar, eu não acho lá, e no entanto eu acho na internet. Então com o tempo eu parei meio de ir lá comprar as coisas, porque na internet eu sei que eu vou achar, lá eu não sei se eu vou achar, eu perco um tempão, tem que ir até lá, coisa e tal. É verdade que se eu achar a peça lá, eu compro muito mais rápido, eu posso comprar na hora, já levar para casa na hora, mas a verdade é que muitas vezes eu acabava indo lá, gastando um tempão, rodando as lojas todas, não achava o HD, não achava a placa de vídeo, não achava o que eu queria comprar, e aí tinha que ir em casa e fazer a compra pela internet. Eu ultimamente passei a fazer só compra pela internet mesmo, já me conformei que tem que esperar alguns dias até ter o coisa que eu comprei. Está cada vez menor o intervalo dessas compras, já tem coisa que chega no dia seguinte, muitas das coisas já chegam no dia seguinte, já tem algumas que chegam no mesmo dia aqui no Rio de Janeiro, ainda é relativamente raro, mas já tem algumas coisas que chegam no mesmo dia que você compra aqui no Rio. Então a tendência é essa. Isso já era uma tendência totalmente independente da pandemia, já era alguma coisa que já vinha acontecendo com muitas compras. Agora, é um fato que a pandemia fez duas coisas nisso daí. Primeiro, forçou todo mundo a fazer mais esse tipo de coisa. Então as pessoas se familiarizaram com os canais. Uma coisa que eu não fazia antes da pandemia era fazer supermercado à distância. Eu gostava de supermercado ir lá para poder escolher os produtos e coisa e tal. Eu tinha esse costume de fazer compra no supermercado presencialmente. Na pandemia não teve jeito, né? Com essa confusão toda. Ah, não, tem que usar máscara, tem que usar pano no rosto, tem que usar não sei o que lá, cadê o álcool em gel, e cadê o certificado, não sei o que lá. Ah, não vou mais ao supermercado, deixa pra lá. Eu realmente ressinto ainda de não poder escolher os produtos, porque de vez em quando vem uns ovos meio feios, umas frutas meio feias, mas, cara, a verdade é que é tão mais cômodo você comprar pela internet e mandar entregar, que realmente, depois que eu descobri isso, nunca mais eu fui no supermercado comprar nada desde então, né? E assim como eu, um monte de gente fez esse caminho também, começou a comprar mais coisas online. Tinha uma certa resistência, todo mundo tem uma certa resistência, é um processo complicado, você tem que confiar na loja, dá problema às vezes a coisa não chega e coisa e tal, tem um monte de poréns, mas a verdade é que a pandemia forçou todo mundo a pelo menos experimentar esse negócio de comprar online, e o fato é que, como isso já era uma tendência que vinha antes, não vai voltar atrás. Daqui para frente a tendência é cada vez mais a compra ser online, né? E a notícia aqui é justamente que com a pandemia a venda online supera a dos shopping centers, né? No Brasil, o shopping center sempre foi um lugar que muita gente ia para comprar, muitas lojas e coisa e tal, o pessoal aproveita, vai no cinema, come alguma coisa, bate perna, sempre é um lugar de lazer e de compras, né? E aparentemente com a pandemia se deu a inversão, mas é o que eu falo, isso já era um fenômeno que vinha de antes, não foi assim uma coisa que mudou o destino, mudou o sentido da coisa, não. Já estava neste caminho para diminuir, o que aconteceu foi que a pandemia deu aquele golpe a mais, né? De qualquer forma, segundo o pessoal do setor lá de shopping center, a demanda já está voltando, o quarto semestre do ano passado já foi praticamente normal em termos de volume de gente no shopping center. O que está faltando ainda é a questão de restaurante, e o motivo é lógico, a gente sabe qual que é, a questão desses prefeitos que ficam exigindo o certificado de não sei o que lá para você jantar. Evidentemente que as pessoas acabam não indo nos restaurantes por conta disso. Então, o que eles estão falando aqui é que, na verdade, o que eles esperam é que, a partir deste ano, você deve ter uma retomada maior de vendas nos shopping centers, né? E o curioso, uma coisa que ele coloca aqui, que eu acho que ele tem razão também, é que existe um movimento agora de muitas lojas online abrindo canais físicos nos shopping centers, né?
porque essa questão da loja física ainda é uma coisa que faz muita diferença. Muita gente gosta de ver o produto antes de comprar pela internet, coisa e tal. Então, mesmo que você não vá vender muita coisa ali, às vezes é interessante realmente para a loja ter a loja física num shopping center, num lugar conhecido, justamente para ter essa interação do público com a coisa, né? Esse ainda é o grande desafio da loja online, justamente porque você muitas vezes não tem a noção exatamente daquilo que você está comprando, do tamanho, da qualidade, né? É tudo foto, não dá muito para você ver ali, mas numa loja física você consegue ver as coisas com mais definição, com mais certeza, né? Então o que ele está falando aqui é que a coisa está voltando, e uma coisa que ele colocou aqui que eu achei muito interessante também, que os shoppings que estão com mais problemas são aqueles que têm uma grande dependência de escritórios. Acontece isso aqui no Rio também, tem vários shopping centers que têm torres de escritórios associadas, e isso é uma coisa que eu estou vendo, que é uma coisa que tem chamado muito a atenção para mim no centro do Rio de Janeiro, de forma geral, e eu imagino que nos escritórios de coisa, muita empresa abandonou o escritório, diminuiu de tamanho, fez um downgrade. Eu acho que isso é uma característica, é outra característica que vai fazer muita diferença em termos de setor imobiliário, né? Escritório realmente deixou de ser uma coisa com tanta demanda quanto havia antes, né? Muita gente tem feito o trabalho em casa, o home office, e as empresas descobriram isso, as pessoas descobriram que podem fazer isso. E isso é uma coisa que faz muito sentido no final das contas, é bom para todo mundo no final das contas, só não é bom para quem vive de vender escritório em centro da cidade. Eu acho que esse mercado pode ter um problema mais sério nos próximos anos aí, em virtude de realmente da diminuição da procura por escritórios no centro, né? Então isso daí, estamos voltando à normalidade, mas é lógico, a normalidade vai evoluindo com o tempo, né? Cada vez mais a gente vai fazer compras online. E o grande segredo é, cada vez mais vai valer a pena comprar online até para você fugir do governo. Sim, eu sei que compras online tem um problema sério, que é o momento do pagamento. Quando você compra alguma coisa fisicamente, você pode pagar com dinheiro, e isso ajuda a outra parte, se ela quiser sonegar, se ela quiser reter a parte da máfia, ela consegue reter isso sem pagar. Pela online você não tem muito como fazer isso, porque você tem que pagar com cartão de crédito, vai ter que pagar com Pix, com alguma coisa, então no final das contas a loja não fica sem ter meios de sonegar aquele valor. Mas aguardem, as criptomoedas estão chegando para resolver exatamente este problema. Pessoal, vamos falar sobre o projeto que permite a abertura ou a reabertura dos cassinos no Brasil, e que o seu Jair falou que vai vetar o projeto se chegar nele, hein? Vamos entender esse assunto, realmente bola fora aí. Essa notícia foi sugerida por líder da UCG, Bruno Fernandes, e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, a gente falou sobre esse projeto há um tempo atrás. O projeto é bom, ele libera não apenas os cassinos, mas várias outras modalidades de jogos, coisas que na prática hoje em dia já acontecem, como por exemplo jogos pela internet. Se você não sabe, você pode perfeitamente jogar pela internet, é extremamente fácil, não tem nada que eles possam fazer para evitar, porque os servidores ficam lá fora. Mas enfim, e dentre outras coisas, o projeto permitia cassino. Esse projeto está na Câmara, não foi votado ainda na Câmara, votaram o pedido de urgência dele. Então ele está pronto para ser votado na Câmara, mas não foi votado lá ainda. E em tese teria que ser votado na Câmara, teria que ser votado no Senado, e aí então iria para a sanção do presidente. Seu Jair falou que nesse caso, se chegar para ele, ele vai vetar o projeto, né? Eu não vejo problema nisso, pelo que eles estão dizendo aqui, o pessoal da Câmara e do Senado tem força para derrubar o veto dele, então mesmo que ele vete, eles conseguem derrubar o veto. Tomara que consigam derrubar o veto, não tenha dúvida nenhuma, isso daí é uma tremenda bola fora do seu Jair, né? Como eu falo sempre aqui, é um absurdo essa ideia dos conservadores de que, não, a gente não pode decidir em algumas coisas, mas em outras coisas a gente pode decidir, né? A esquerda quer decidir por você no que tange a vacina, a remédio, não sei o que lá. Não, se eles acham que sabem decidir melhor do que você, então você tem que ser obrigado àquilo ou proibido de fazer aquilo. Eles vão tomar a decisão por você. Aqui é a mesma coisa. O pessoal conservador acha que cassino faz mal, que a pessoa vai lá e perde o dinheiro no cassino. Meu amigo, se a pessoa quer ir lá jogar e perder o dinheiro dela, é direito dela. Ela sabe o que é melhor para ela.
Como é que você vai achar que você pode tomar uma decisão melhor do que a pessoa? É o socialismo, é a mesma coisa da esquerda, tentando achar uma forma de decidir pela pessoa o que ela deve fazer. Então isso é totalmente contrário ao princípio libertário. Eu acho que é lógico que cassino... cara, cassino é um lugar para você se divertir. Se você acha que vai ficar rico em cassino, é lógico que isso é uma besteira. Sempre se perde dinheiro em cassino. A questão é que pode ser divertido, né? Isso é uma coisa divertida, de sei lá, brincar e coisa e tal, jogar. Você sabe que você vai perder dinheiro, mas você reserva uma grana, vai lá, fica brincando até acabar o dinheiro, pronto. Não tem problema nenhum, é uma diversão como outra qualquer. E achar que as pessoas se viciam em cassinos e coisa e tal, bem, existem pessoas que se viciam, como tem gente que se vicia em álcool, se vicia em tabaco, se vicia num monte de coisa, mas aquele negócio, isso não tira a livre iniciativa da pessoa, não tira o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem que ter a capacidade de tomar as decisões pela vida dela. Se você parte do princípio que as pessoas são incapazes de decidir se está na hora de jogar ou não, você está errando. Esse é o ponto de vista libertário. Quem tem que decidir é o indivíduo, não é o Estado, né? Então, acho muito triste isso daqui, realmente uma bola fora tremenda do seu Jair. É aquilo que eu falo, tem gente falando assim, não, tá vendo, esse cara não é libertário. Ele nunca falou que era libertário, né? Liberal na economia é uma coisa, mas isso daqui não é economia, isso aqui é costumes, né? Ou seja, a questão toda subjacente dos jogos é que o pessoal conservador não gosta de jogo porque diz que isso daí causa problemas, as pessoas se viciam e não sei o que lá, ou então gera lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Mas o fato é aquilo que eu falo, do ponto de vista libertário, ele está errado, está claramente errado. Agora, é aquele negócio, quer comparar esse tipo de problema que ele está criando aqui com o problema da pandemia? Olha só, aí tá os liberais lá do Moro, do não sei o que lá, que queria fechar todo mundo em casa, que topa liberar cassino, mas quer fechar todo mundo em casa. Pô, não tem nem comparação essas coisas. São ordens de grandeza diferentes, né? Então, beleza, o cassino eu acho que ele está errando, está totalmente errado essa decisão. Torço para que esse projeto saia, ele pode vetar e vai ser derrubado o veto na Câmara e do Senado, seria ótimo se acontecesse isso. Realmente, eu entendo porque ele está fazendo isso, é por causa das igrejas, todo mundo sabe dessa história. Por que as igrejas, tanto a igreja católica quanto as igrejas evangélicas, quanto todas as demais igrejas, não gostam de cassino? Porque o pobre vai lá e gasta o trocado dele no cassino e aí não tem dinheiro para dar no dízimo da igreja. É assim que funciona. Todo mundo sabe que é isso, por isso que as igrejas não gostam. Aí você falou, não, porque isso prejudica os pobres e não sei o que lá. Porcaria nenhuma, é que o pobre vai lá, gasta o dinheiro lá, o trocado que ele tem no cassino, e aí não tem dinheiro para dar para a igreja. Né? Modelo de negócio puro e simples. Então, é pelo mesmo motivo que a igreja evangélica não gosta do Bitcoin, fala mal do Bitcoin, por quê? Porque tá um monte de gente mais pobre usando dinheiro, investindo em Bitcoin, coisa e tal, e aí não dá dízimo para a igreja, né? Amigo, é isso daí, eles vivem disso, né? Então, realmente, eu acho que é um erro isso daí. Deve deixar, a pessoa tem que ter o direito de decidir o que vai fazer com o dinheiro dela. Meu amigo, eu tenho certeza que a pessoa que realmente é católica, que realmente acredita em Deus, acredita na igreja, ela não vai torrar o dinheiro dela no cassino, ela vai dar o dízimo, ela vai continuar sustentando a igreja. Não tem essa, né? Essa ideia de que não tem gente que gasta o dinheiro e coisa e tal, é porque, na verdade, essas igrejas querem todas tutelar a vontade das pessoas, né? Isso aí é totalmente antilibertário, né? Enfim, eu acho que no final das contas, isso daqui vai acabar passando, tem que passar, porque isso faz uma diferença enorme para o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, cara, tinha que ter cassino aqui. Isso é uma coisa que faz falta realmente aqui no Rio, esse tipo de coisa. É aquele negócio, é diversão, é o pessoal chegar lá, brincar na roleta e coisa e tal, dar dinheiro pro dono do cassino. É verdade, é como você paga qualquer diversão. Você vai no parque de diversões, você paga a entrada, você dá dinheiro pros caras, você se diverte. É a mesma ideia no cassino, né? Enfim, um absurdo esse tipo de decisão, realmente bola fora do seu Jair. Ele tem crédito comigo por questão da pandemia, que eu falei para vocês, ele acertou tudo na gestão da pandemia, tudo. A gente tem que agradecer, porque ele era o presidente neste momento da pandemia, porque pensa se fosse outro, pensa se fosse o Haddad. A gente já está todo mundo trancado em casa até agora, com tudo quebrado, as pessoas falindo para tudo quanto é lado, e todo mundo dentro de casa, ainda pior do que foi. O que, pelo menos, a gente teve ele de contraponto para limitar essa vontade dos governadores e prefeitos de trancar todo mundo em casa. Menos mal isso daí. Pessoal, o filme da Turma da Mônica já ultrapassou o Marighella. Em 2 semanas de exibição já ultrapassou o Marighella, que está há meses em cartaz.
Vamos entender esse assunto, entender o que a esquerda está chorando agora. Essa notícia foi sugerida por Anderson R., Camarada Iakov e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O filme chamado Turma da Mônica Lições é baseado, lógico, na história do Maurício de Souza. Todo mundo aqui no Brasil conhece os quadrinhos do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. A Mônica, eu imagino que é Magali, Cebolinha e Cascão, deve ser isso. E tem as aventuras dele, todo mundo leu o gibi quando era criança e coisa e tal. Então, muito bacana, tá fazendo um sucesso grande. E isso quebra algumas narrativas da esquerda, né? A esquerda adora levantar a narrativa de que os cinemas nacionais eles só abrem salas para superproduções de Hollywood e coisa e tal, e aí um filme, uma obra-prima como Marighella acaba ficando com poucas salas e não sei o que lá, não sei o que lá. Quando isso não é verdade. Os cinemas eles planejam a quantidade de salas pela quantidade de público que cada filme vai ter. Isso resulta em mais salas para os cinemas, para os filmes americanos lá de Hollywood? Sim. Por quê? Porque são filmes que o pessoal sabe que vai ter muita gente querendo ver. E, de fato, com a bilheteria de um dia, dois, eles já redirecionam a coisa, já aumentam o número de salas ou diminuem, conforme for o caso, né? E, inclusive, quando o Marighella saiu, ele deu uma sorte do caramba, porque ele saiu na mesma época do Eternals, que foi um filme muito bosta lá de Hollywood. Ninguém gostou do filme, não é por questão de lacração, não, Eternals é legalzinho o filme, assim você vê. É que a história é meio truncada mesmo, eles tentaram num filme só apresentar 18 super-heróis novos, ficou um negócio meio, sei lá, forçaram um pouco a barra ali, podiam ter feito um negócio diferente, né? Em termos de apresentação ali, mas enfim, isso não vem ao caso. E o caso da Turma da Mônica mostra que o problema não é preconceito com o cinema nacional. Um filme nacional do cinema nacional pode perfeitamente fazer sucesso. A questão é, o pessoal tem que fazer filme que as pessoas queiram assistir. Não dá para ficar fazendo filme para tentar ensinar coisa para a população. Não, veja um grande herói que foi Marighella, não sei o que lá. Todo mundo sabe que o Marighella foi um terrorista que matou gente pra caramba, que escreveu o manual de terrorismo que o pessoal usa até hoje. Não só aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo, os terroristas usam um manual escrito pelo Marighella para fazer terrorismo e coisa e tal. Então, assim, não é uma coisa que ninguém queira ver esse tipo de coisa. O público não está aí. Tem um público da esquerda. A esquerda foi ver o Marighella. Tenho certeza que o pessoal da esquerda se amarrou, coisa e tal. Choraram e coisa e tal. Sabe aquelas fofiques de esquerda? Então, deve ter tido tudo isso. A questão toda é, o público de verdade não está nem aí para esse tipo de filme. O problema do cinema nacional é esse. Ele adora fazer filme para ele, para o próprio cineasta, para o que ele acha bacana. Ele quer ensinar para o público coisas maravilhosas que tem na cabeça dele. Não, e não é esse o caminho correto. O caminho correto é você ver o que o público quer assistir e fazer um filme para lá. Você até pode botar uma mensagem no filme. Eu não vejo isso como errado, não. Eu acho que sempre teve isso no cinema, sempre teve filme com uma mensagem, com uma ideia, coisa e tal. O problema é que não é isso que os cineastas brasileiros fazem. O que eles fazem é só a mensagem, eles não fazem nada que não seja lacração e doutrinação e coisa e tal. Mas ninguém quer ver essas porcarias, né? Eles dão sorte de vez em quando, como foi o caso do Tropa de Elite, quando sem querer eles se esbarram numa coisa que o pessoal quer ver, né? Que era o caso da polícia lá e curiosamente saiu pela culatra a história, porque eles queriam botar o Capitão Nascimento como sendo um vilão, um policial malvadão, coisa e tal, e o pessoal se amarrou, a turma queria ver, é isso mesmo, quem fez sucesso, quem virou o herói da história era o Capitão Nascimento, na visão do povo brasileiro. Isso só mostra o quanto essa elite do Leblon ali, de esquerdistas do Leblon ali, tá descolada da realidade brasileira. Eles querem fazer filme pro grupinho deles ali e depois ficam chateados, que só tem aquele grupinho deles assistindo o filme, não tem mais ninguém do povo em geral. Vocês fizeram o filme para esse grupelho mesmo, tem que estar acostumado. A bolha da esquerda é uma bolha deste tamanzinho assim. Enfim, é lógico que Turma da Mônica faria sucesso, já deve estar cheio isso daí. Em 2019 fez mais de 2 milhões de espectadores, o primeiro filme que foi Turma da Mônica Laços, então esse agora a expectativa é que chegue próximo disso daí. Então assim, eu acho muito bacana e mostra o quanto a esquerda está errada, né? É lógico, eles não vão aprender a lição, né? Já tem esquerdista falando, não, porque é fácil botar 4 crianças brancas para competir com um esquerdista negro, maltratado e não sei o que lá, é lógico que aí os cinemas abriram as portas.
Pô, para com isso, né? Vamos parar de brincadeira. Primeiro porque Marighella não foi negro. O cara ali inventou de botar um Marighella negro porque quis. Não foi negro coisa nenhuma. E depois que não é isso, é lógico que não foi isso. Não foi o cinema que abriu as portas. Não, foi as pessoas que quiseram assistir o filme. Principalmente porque eu vou dar uma dica para vocês. Ninguém gosta de filme doutrinador. Ninguém gosta de lacração. As pessoas vão para o cinema para se divertir. Elas querem se divertir. Querem ver um filme legal, um filme que emocione, um filme bacana, coisa e tal. Não lacração, não doutrinação. Pessoal, a Venezuela está comemorando inflação de 686%. Segundo eles, é uma vitória. Saímos da hiperinflação, diz o Maduro, né? Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho e mais outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Mas é isso daí mesmo, cara. Olha só, o regime chavista, em plena crise, está celebrando o fim da hiperinflação e anunciando que a Venezuela cresce, né? Segundo os dados oficiais, 2021 terminou com uma inflação anual de 686%. 686% significa que as coisas multiplicaram o preço por 7. Uma coisa que custava 10 pesos no início do ano está custando agora 70 pesos, não mais do que 70, né? Uns 80 pesos agora no final do ano. É uma inflação absurda, é o tipo de inflação que a gente teve aqui no Brasil na década de 80. Mas aí você fala, caramba, mas como é que eles estão comemorando isso? Pois é, porque a inflação deles chegou em 2018 a 130.000%. Não tem nem como computar esse tipo de coisa. O preço multiplicou várias vezes ao longo do ano. É aquele negócio, né? O que causa esse aumento de preços absurdo? Todo mundo sabe. É o governo imprimindo dinheiro, gerando dinheiro do nada. A Venezuela ela tem uma economia que foi asfixiada pelo socialismo e com essa asfixia, né, tem um Estado enorme, que um monte de funcionário público que precisa ser pago. O que o governo faz? Ele imprime dinheiro para pagar essa turma toda. A economia está quebrada, porque né, planejamento central quebra a economia. O governo nacionalizou uma grande parte das empresas, tornou tudo dentro do guarda-chuva do Estado. O que isso acontece? O que isso leva? Ineficiência, ineficácia, começa a ter um monte de problema de gestão, corrupção, um monte de problema. Começa a economia a desandar. É o que aconteceu lá. Então eles não conseguem arrecadar impostos. Então qual que é a única maneira do governo bancar o salário dos funcionários públicos? É emitindo dinheiro. E emissão de dinheiro, vocês sabem, é a inflação, né? Não é que emitir dinheiro causa inflação. Não, emitir dinheiro é a inflação. O que a gente vê depois é o aumento de preços. Eles chamam aqui de inflação anual, mas na verdade isso aqui é o aumento de preços anual que chegou a 686%. Isso daí é causado pela inflação. Enfim, qual que é o grande problema aqui? Você pode falar assim, caramba, mas então qual foi o milagre que aconteceu lá? O que houve de tão fantástico? Né? Porque eles saíram de 130.000% ao ano para 686% ao ano, né? E sim, existe um milagre nessa história que se chama preço do petróleo. Vocês estão sentindo aqui no Brasil também que o preço do petróleo subiu, a gente está pagando mais caro pela gasolina, isso aconteceu no mundo todo, e a Venezuela é uma grande produtora de petróleo. Então, na verdade, o que aconteceu nessa história toda? Com esse aumento dos preços do petróleo, e a economia da Venezuela já está tão destruída mesmo que nada mais ali faz diferença, mas pelo menos o que acontece? Eles conseguiram arrecadar mais com o petróleo, vendendo petróleo para outros países. A China tem comprado petróleo da Venezuela, apesar da barreira lá americana. Então, eles têm conseguido vender petróleo para mais países por um preço um pouco melhor, porque o preço do petróleo subiu, e com isso o governo tem um pouco mais de dinheiro para pagar os funcionários e não precisa imprimir tanta moeda. Ainda precisa imprimir moeda, repara, essa inflação aqui ainda é um absurdo em qualquer lugar do mundo, ainda é a maior inflação do mundo. Mas a Venezuela está de novo apostando nisso daí, está conseguindo botar a cabecinha para fora por conta do petróleo. Não vai durar muito tempo, a gente sabe. Esse aumento do petróleo foi em virtude de toda essa preocupação de fechamento da economia e coisa e tal, isso gerou esse impacto grande, mas tudo leva a crer que a pandemia está chegando ao final e depois disso a coisa tende a se normalizar e o preço do petróleo tende a cair. E o preço do petróleo tendendo a cair, o pessoal vai voltar para o mesmo buraco de onde estava antes. Infelizmente, para o povo venezuelano, essa ideia deles se safarem, se apoiando no petróleo, é sempre uma solução temporária. Aliás, foi isso que causou o grande problema lá na Venezuela.
Porque quando o Hugo Chávez começou com essas reformas socialistas por lá, o povo não percebeu imediatamente o problema. Por quê? Porque, num primeiro momento, o petróleo estava crescendo muito de valor no mundo todo naquela época, né? Teve um aumento de valor naquela época, lá anos 2000 e coisa e tal, de forma que o povo via as mudanças como positivas. Depois, quando a coisa voltou ao normal, é que se viu o quão errado eram as medidas. Aí já estava o governo todo tomado pelos socialistas, já estava irremediavelmente entrincheirado no poder. Até hoje não se consegue tirar os chavistas lá do poder, né? Então, realmente, isso é uma coisa bastante crítica. Esse é o segredo da Venezuela para ter saído da hiperinflação. Eu, sinceramente, eu considero 686% hiperinflação ainda. Foi o que a gente tinha aqui no Brasil na época também, anos 80. Coisa nessa ordem de grandeza. Mas é esse daí que é o segredo. Infelizmente, pode esperar que, enquanto tiver socialismo lá, enquanto tiver os chavistas por lá, enquanto a economia continuar destruída do jeito que está, não tem alternativa. Pessoal, vamos falar da escolha dos vice-presidentes das chapas dos principais candidatos à presidência da República, né? Quem são esses nomes? O que está se pensando nisso daí, né? Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Parasita e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é muito engraçado assistir esse Big Brother Brasil, vice-presidente da República, porque diz muito sobre o que é o jogo político aqui no Brasil, né? Para nós libertários é mais divertido ainda, porque a gente sabe que faz muito pouca diferença essa coisa toda, mas fica o pessoal aí escolhendo vice, né? Quem que vai ser o vice da chapa? E, bom, o seu Jair já falou que vai ser alguém do Centrão. E aí, olha só, ele fala que vai ser alguém do Centrão, mas ele não quer um Michel Temer. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele não quer um vice que tenha muita articulação política e daí possa ameaçar um caso de impeachment, né? A gente sabe, seu Jair ganhando a eleição, que é o mais provável, o cenário mais provável, vai chegar no dia seguinte, já vai ter petista pedindo impeachment dele de novo. Vai chegar ano que vem, já vai ter movimentação no Congresso para eleger um presidente da Câmara que seja de oposição, para tentar passar o impeachment dele. Então, assim, ele sabe que ele vai enfrentar o fantasma do impeachment ao longo de todo o segundo mandato, você pode ter certeza disso. Então, ele não quer o Michel Temer no sentido de que ele não quer uma pessoa que tenha articulação política para conseguir derrubar. Então tem que ser ou uma pessoa extremamente fiel a ele, ou uma pessoa que não tenha vivência no mundo político, não tenha muita ligação no mundo político. Mas aí tem um outro lado. O outro lado disso é o quê? Ele quer sacramentar a aliança dele com o Centrão. Então ele quer pegar um vice do Centrão. E repara, essas duas coisas são incompatíveis, porque por definição o pessoal no Centrão, meu amigo, é todo mundo ligado à articulação política, né? Eles são os caras especializados nisso. Então, ou seja, qualquer pessoa do Centrão que ele pegar vai ter essa visão de eventualmente virar-se contra ele, né? Veja, parece que foi oferecido a ele o próprio presidente do PP, o Ciro Nogueira, né? E ele falou, poxa, ele vai ser o cara que facilmente vai virar as costas e tentar tirar o Bolsonaro do poder, né? Evidentemente. Tem gente falando aqui na Tereza Cristina, que é a titular da pasta da Agricultura. O problema dela é que ela está justamente no PL. Então, ou seja, ela seria uma pessoa que, como ele está no Centrão, ele tem que agradar os outros partidos do Centrão, né? O próprio PL, ele já é candidato pelo PL. Então, no final das contas, seria ideal pegar alguém de outros partidos. Mas, enfim, é uma possibilidade a Tereza Cristina, e ainda tem muita gente que fala em escolher o Mourão de novo, porque o Mourão já deu provas de que não se voltaria contra seu Jair, mas é aquele negócio, né? Teve muita gente que viu aí alguns atritos ao longo desses anos, e na verdade o que aconteceu foi muito mais a falta de articulação política dele do que qualquer outra coisa, né? Talvez, não sei nem se não faltou interesse, o que faltou mesmo foi articulação política. De qualquer forma, é um candidato que já foi testado, né? O problema do Mourão é, como eu falei para vocês, a minha visão é que essa eleição vai ser fundamentalmente diferente da eleição anterior. A eleição anterior foi puramente ideológica. O seu Jair não precisou se preocupar em compor, em trazer partido, em trazer apoio. Essa não, essa ele vai precisar disso.
Então o Mourão é ruim justamente porque ele não agrega nada à figura do presidente. Ele não traz nada politicamente à mesa, né? Então não está decidido nada ainda. Ele já deixou claro que só vai decidir na última hora, porque lógico, como ele está tentando gerar uma articulação com um monte de gente, se ele escolher alguém antes, os outros candidatos vão tentar dinamitar essa pessoa antes do registro. Então ele provavelmente vai decidir isso no dia do registro da candidatura, quando não tiver mais tempo de fazer nada, né? Então, repara como é que ele está procurando uma pessoa que é impossível na prática, porque se a pessoa for do Centrão, se a pessoa tiver um poder político capaz de agregar a chapa e coisa e tal, ela automaticamente vai ser uma pessoa que também gera o risco de no eventual impeachment, ser uma figura viável, né? Então, realmente é uma coisa que é preocupante aí. Talvez a melhor alternativa para ele fosse sair com alguém do ramo empresarial, uma figura fora do ramo político, mas que tenha um peso político interessante, que tenha uma indicação interessante, né? Luciano Hang não seria uma boa figura dessa, por quê? Porque ele já é muito ligado a Bolsonaro. Mas tem outros empresários por aí que estão aí no meio termo, que poderiam fazer uma espécie de suporte muito importante à candidatura dele, porque é justamente o que estava se pretendendo a chapa Lula-Alckmin, né? Eu já falei para vocês, o Lula, eu acredito que não vai se candidatar, vai ser outra pessoa da esquerda, e daí certamente o vice vai ser uma outra história completa. Mas a Dilma cantou o problema dessa eventual chapa Lula-Alckmin, né? É que ele será o seu Temer. A Dilma não percebeu, ela é bobinha, lógico, né? Não tá ligada nas coisas, que é justamente isso que torna o Alckmin tão interessante para o Lula. Por quê? Porque o Lula sabe que essa vantagem toda que ele tem hoje é ilusória, né? Isso aí é número de pesquisa fabricada, ele sabe disso. Então ele sabe que ele vai ter que conquistar o centro, vai ter que conquistar aquelas pessoas que não são nem bolsonaristas, nem lulistas, né? O voto dos lulistas ele já tem, os bolsonaristas ele não vai ter nunca, o que importa para ele é o centro. E o que pesa sobre ele é uma grande desconfiança dessas pessoas. E se ele entrar e transformar o Brasil numa Venezuela? Então, na verdade, ter um vice como Alckmin, justamente pela possibilidade do impeachment, se torna uma coisa positiva para o Inacinho. Por quê? Porque daí ele pode afinal falar para todo mundo, olha só, vocês estão votando em mim, olha só quem é meu vice. Eu sei que se eu começar a fazer loucura, vocês vão me botar um impeachment e vão me tirar. Então eu estou prometendo para vocês que eu não vou fazer nada absurdo, né? Não vou fazer nada absurdo. É lógico, a gente sabe que, na verdade, isso daí não é uma coisa tão certa assim, porque se de fato ele foi eleito e o PT tiver uma grande parte da Câmara acabou, mesmo que ele faça loucuras socialistas, não conseguem tirar ele de lá. O PT já está nessa vibe, já está humilhando o Alckmin, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês. Inacinho é mais inteligente que o PT, porque o PT está nesse clima de já ganhou mesmo e coisa e tal, e não quer tirar o Alckmin para botar uma chapa puro sangue, uma chapa de esquerda e coisa e tal, enquanto o Lula está vendo exatamente isso, que botar o Alckmin como vice torna ele, vira uma espécie de seguro anti-Venezuela, na visão de muita gente do centro, né? Então, ou seja, essa estratégia não é uma estratégia ruim, como eu falei. Eu acho seria muito mais perigoso o contrário. O Alckmin como cabeça de chapa e o Lula como vice, porque aí sim ganharia quase que com certeza. Como está invertido, como está o Lula como cabeça, eu acho que ainda assim o pessoal não vai querer vacilar, pelo que eu falei. A chance disso acontecer e você não conseguir acionar o seu seguro, você aceitar o Alckmin como um seguro Venezuela e chegar o cara lá e mesmo assim você não conseguir tirar ele, é muito grande. Então, não acho que vai funcionar de forma alguma. Agora, esse tipo de coisa poderia ser um negócio explorado pelo seu Jair também. Ou seja, ele poderia ter um vice garantia de que ele não faria muita loucura. É lógico, a gente sabe, vai haver muita pressão pelo impeachment dele, mas sendo alguém alinhado na economia, alinhado na ideologia, não tem tanto problema assim, eventualmente, se houver um impeachment, né? E, curiosamente, quem está no mesmo problema, no final das contas, é o seu Serginho. Serginho também está com a proposta de escolher o vice dele. E olha só quem ele está escolhendo, Luciano Bivar, né? Que é o cara do PSL, é uma raposa política, né? Para ter um impeachment nesse caso, pouco custa. E o Serginho pode ter certeza.
Na eventualidade, eu acho pouco provável que isso aconteça, mas se por hipótese ele ganhar, como ele não é do PT, você pode saber que no dia 1º de janeiro de 2023 o PT vai estar pedindo o impeachment dele, como fizeram com todos os presidentes até aqui, né? Se não é do PT, tem que pedir impeachment, já está a Rede Globo falando de impeachment, já vai estar todo mundo falando de impeachment, então no dia seguinte ele vai ter o mesmo problema. Além disso, ele tem o problema de que a pauta dele é toda anticorrupção. Qualquer vice que ele colocar que for político, meu amigo, isso vai gerar um problema para ele, viu? Pode ter certeza disso. Enfim, o Big Brother Brasil dos vices, dos candidatos, está só começando. Essa coisa ainda vai longe, como eu falei, isso daqui é coisa que vai ser resolvida lá para junho, julho. A candidatura, acho que a candidatura é julho, né? Um negócio assim. Então, ou seja, até lá não vai ser resolvido esse troço. Pessoal, vamos falar sobre algumas medidas contra os não vacinados que têm tomado força em alguns lugares. Vamos entender por que isso está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Anônimo, Corsário e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse aqui é só um exemplo, tá? O jornal Salt Lake City Tribune fez um editorial defendendo que o governo faça uma lei proibindo os não vacinados até de sair de casa. E sugeriu que fosse colocada a Guarda Nacional, coloca o Exército, para garantir que nenhum não vacinado saia de casa e coisa e tal. Uma coisa assim, sem lógica nenhuma, né? Mais do que isso, a gente está vendo aqui ó, nesse Rasmussen Reports, né? O Rasmussen Reports é um instituto lá nos Estados Unidos de pesquisa eleitoral, coisa e tal, que tem uma credibilidade um pouco maior que os nossos institutos de pesquisa aqui, mas também tem uns desvios por lá, né? E, bom, ele fez uma pesquisa recentemente mostrando dois fenômenos curiosos, né? Primeiro que está implodindo nos Estados Unidos o suporte à política de Covid do Biden, né? O Biden, quando ganhou a presidência, ele criticou muito a política de Covid do Trump, né? Nossa, um monte de mortes e não sei o que lá, não sei o que lá, só que agora a gente já tem mais mortes no período do Biden do que no período do Trump. E não só isso, né? O que o pessoal começou a ver é justamente a situação em que o problema de que as pessoas se vacinam e mesmo assim estão pegando a variante Ômicron. Está todo mundo pegando a variante Ômicron, a verdade é essa. Então, isso tem feito cair muito o apoio a toda essa ação do governo, toda essa campanha do governo contra a doença. Porque, veja, eu sei, tem gente que acredita na vacina de forma absoluta, não vai mudar de ideia, tem gente que não acredita e não vai mudar de ideia também, mas no meio do caminho tem um monte de gente ali que não é nem fervoroso para um lado, nem fervoroso para o outro. E vamos combinar, para as pessoas normais, você tomar 2 doses, muitas vezes tomar o booster também, a 3ª dose, coisa e tal, e mesmo assim pegar a doença, coisa estranha, né? Afinal, tudo bem, eles têm lá desculpa, eles dizem que não, mas olha só, mas você tá evitando você ir no hospital e coisa e tal, mas lembra, não é isso que eles falavam no início, né? Eles falavam que você tomaria vacina e não teria doença. Então eles mudaram o discurso, né? E a verdade é essa, né? Essas várias mudanças de discurso que o pessoal tem feito ao longo do tempo está minando a confiança dos americanos, né? Lembra, isso aqui é uma pesquisa lá nos Estados Unidos, na questão na abordagem do governo no tratamento da Covid, né? Segundo eles estão dizendo aqui, o Biden sofreu uma piora considerável, mas o Dr. Fauci é o que mais está sofrendo em termos de perda de credibilidade como figura pública, né? Justamente porque não foram poucas as vezes em que ele teve que mudar de opinião, teve que mudar de discurso, né? Primeiro, quando na questão das máscaras, ele disse que não precisava, depois precisava. Aí depois com questão da origem do vírus, e agora com a questão da vacinação. Ah, não é para infectar, não, agora infecta, mas você não vai para o hospital. Enfim, essas mudanças de discurso, né, com toda certeza, deixam muita gente com a pulga atrás da orelha, né? O suporte ao plano do Biden caiu de 78% que já teve para metade, 48% agora. E aqui ele está falando aqui, ó, que depois de 2 longos anos, os potenciais candidatos, os potenciais eleitores estão começando a questionar a forma como o governo está lidando com a pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, ele notou uma coisa curiosa. Entre os democratas, que antes eram amplamente favoráveis a essa forma do governo
lidar com a pandemia e que agora já estão ali mais ou menos já. Cresceu também a quantidade de democratas que querem medidas mais duras contra os não vacinados. Então eles levantaram alguns pontos aqui, principalmente dos eleitores democratas, né? Então, olha só, 58% de todos os eleitores são contrários ao mandado de vacina lá do Biden, mas 55% dos eleitores democratas, né, do pessoal que é do Partido Democrata, suportaria tal decisão. E aí ele continua só com os eleitores democratas, né? Lembra, lá nos Estados Unidos é mais ou menos meio a meio, 50% republicano, 50% democrata. 59% dos democratas acham que poderia botar a polícia requerendo que os cidadãos fiquem confinados em casa a todo tempo, com exceção de emergências, se eles não forem vacinados, né? Quase metade dos democratas imaginam que o governo federal e estadual deveria multar ou prender pessoas que publicamente discordam da eficácia das vacinas em mídias, né? 45% dos democratas são a favor do governo requerer que os cidadãos fiquem um tempo em locais designados, campos de concentração, e se eles se recusarem a tomar uma vacina de Covid. 2/3 dos votos são contra qualquer tipo de dispositivo para rastrear vacinação, né? Mas, de novo, 47% dos democratas acham que seria uma boa ideia você ter um passaporte de vacina lá nos Estados Unidos. Então, repara que, ao mesmo tempo que você teve uma diminuição da percepção geral das pessoas com relação a esse plano de vacinação, esse plano de tratamento da Covid, ao mesmo tempo você tem um grupo recrudescendo as medidas, achando que tem que ser medidas mais sérias, né? E o que explica isso? O que explica isso é a dissonância cognitiva, evidentemente. Esse pessoal que acreditou no plano e coisa e tal, eles estão numa posição agora, isso está acontecendo aqui no Brasil também. Você vê muita gente falando, caramba, mas peraí, eu tomei a vacina e peguei a doença, né? Não tem lógica isso. Me falaram que se eu tomasse a vacina, eu não ia pegar a doença, né? Então, a pessoa começa a se questionar esse tipo de coisa, né? Começa a ver como é que está o negócio. Só que para muitas dessas pessoas, principalmente aquelas que estão mais investidas na ideia, começa a dar uma certa dissonância cognitiva. E a saída que essas pessoas estão tendo, com a ajuda do governo, a gente mostrou em outros vídeos como o governo tem feito isso, é justamente tentar culpar os não vacinados. O que não tem lógica nenhuma, né? É aquele negócio, é o caso lá do Djokovic lá no Australian Open, né? Ele não estava contaminado, ele não tem como contaminar ninguém. O fato dele não estar vacinado não faz diferença, no final das contas, em termos de contaminação. Se ele tivesse contaminado, eu concordo, se você está contaminado, é melhor você ficar em casa mesmo, você não participar de nada. Mas se você meramente não estar vacinado, não faz diferença, você não está impondo um risco para as outras pessoas, né? Então, o que você começa a ver é justamente isso, esse pessoal está tentando achar um jeito de culpar alguém, e ao invés de parar e pensar, caramba, o culpado fui eu que acreditei no governo nessas medidas malucas aí que o pessoal inventou, né? Não, eles estão tentando jogar a culpa para os não vacinados, né? Se preparem, isso vai piorar ainda antes de melhorar. Felizmente, eu acredito que essa onda da Omicron deve ser uma onda rápida, ou seja, daqui a pouquinho já está todo mundo sarado disso daí, todo mundo já pegou e todo mundo já se curou, então não deve ter grandes problemas no tempo. Mas por algum tempo se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.